estão no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na 17ª aula do curso de Resistência dos Materiais para Cursos Técnicos, a gente vai fazer uma introdução a mais um módulo de solicitação interna que a gente ainda não tinha estudado. Nas aulas anteriores a gente estava falando bastante sobre tração e compressão, a gente viu diversos aspectos diferentes desse módulo de solicitação interna. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre um outro módulo de solicitação interna, que é o módulo de cisalhamento. Esse que está circulado aí em vermelhinho, aqui em cima desse meu ombro. Tá? O que caracteriza o processo de solicitação por cisalhamento é basicamente a forma de aplicação de força. Né? Vocês imediatamente vão reparar como o modo de aplicação de forças é bastante diferente daquilo que a gente tinha determinado como característico para tração e compressão. Imagine então que a gente tem um bloco que esteja colado, né, um bloco engastado numa superfície como esse, um bloco verde. O processo de cisalhamento, então, ele está associado à aplicação de uma carga que esteja paralela à superfície onde ele está engastado, então, paralela à superfície onde ele está colado. À medida que eu aplico uma força como essa, né, as deformações fazem com que o meu corpo que está sendo deformado se deforme dessa maneira. Tá? Então, basicamente, o que caracteriza o cisalhamento é que a gente está falando de forças perpendiculares ao eixo principal de elemento. Então, a gente tinha um eixo principal de elemento, então um elementinho qualquer pegava alguma coisa que tinha um eixo bem definido, e a aplicação de forças perpendiculares a esse eixo principal, então, o eixo principal estava aqui, se eu aplico alguma coisa perpendicular a esse eixo principal, eu tendo a solicitar esse elemento em cisalhamento. O efeito dessa aplicação de carga, ao contrário do que acontecia nos modos de solicitação de tração e compressão, a gente não está mais mudando comprimentos, não está mais mudando o tamanho de alguma coisa. A gente está agora provocando mudanças de formatos de elementos, de pequenas porções de elemento. Tá? Então, quando a gente está falando de mudança de formato, a gente está falando de mudanças de ângulos internos. Tá? Então, basicamente, estou mostrando ali para vocês, se a gente imagina, né, uma porção de material em cisalhamento, um cubinho em cisalhamento, eu tenho essa força aplicada para a esquerda, para a direita, desculpa, na tela de vocês, tá? O que era um cubinho todo com todas as faces perpendiculares, na hora que ele está sendo levemente inclinado, aparecem mudanças desses ângulos internos originais, tá bom? Então, a gente vai começar a estudar o cisalhamento da mesma forma como a gente começou com tração e compressão, a gente vai falar sobre as medidas de tensão. Quando a gente falou lá da introdução aos esforços internos, a gente argumentou que era mais significativo para a gente falar sobre algum processo, sobre algum tipo de solicitação interna, quando a gente falasse com medidas de tensão e não medidas de força, absolutamente. Né? Então, quanta força é muita força, isso é uma coisa muito vaga, porque vai depender de quanto material a gente tem para resistir aos efeitos daquela força. E a relação entre o carregamento externo, né, a força que está sendo aplicada, e a reação desse material, quanto material existe para resistir aos efeitos desse carregamento externo, essa relação entre essas duas coisas é dada pelas tensões, pelas medidas de tensão. Em tração e compressão a gente tinha visto que a definição de tensão era talvez a definição mais clássica, né, uma força sobre área, e aqui a tensão cisalhante, uma tensão cisalhante média, definida aqui nesse ponto do curso, tá? Não tem muita diferença, né? A gente também vai falar em uma força dividida por uma área. Qual que é a grande diferença agora? A gente está falando de tensões que estão provocando mudanças de formato. Lembra que a gente estava falando que os efeitos de cisalhamento são diferentes dos efeitos de tração e compressão. Em tração e compressão a gente mudava comprimentos de elementos. Tá? Quando a gente está em cisalhamento, a gente está mudando formatos de elementos. Então, como os efeitos desses caras são diferentes, as tensões a gente vai tratá-las de uma forma um pouquinho diferente. As tensões, espero que vocês lembrem, né, as tensões normais que a gente tinha falado anteriormente, a gente denotava pela letra grega sigma. Certo? Como a gente tem umas tensões de cisalhamento que fazem algumas coisas diferentes com o nosso material, a gente vai denotar com outro nome. A gente vai denotar com o nome de tau. Tá? Então é aquele T ali arredondadinho na parte de baixo. Uma vez que a gente tomou cuidado de separar quais são as tensões de cisalhamento das tensões normais, né, que são coisas que a gente não vai poder misturar essas duas tensões de uma forma qualquer, a gente vai tender a mantê-las separadas na medida do possível. Tá? Uma vez que a gente separou o que são os efeitos de cisalhamento e o que são os efeitos de tração e compressão, a gente passa para a mesma definição que a gente tinha anteriormente de uma força dividida por uma área. O que é importante da gente denotar, né, da gente prestar atenção? É a gente identificar claramente qual que é a área que está sendo cisalhada. Tá bom? Então, cisalhamento está associado com um corte, alguma coisa assim. Tá? Então, cisalhar alguma coisa, cortar alguma coisa. Vocês vão ver, inclusive, na aula seguinte, a gente vai falar bastante sobre esforços internos cortantes. Existe uma relação entre corte
e cisalhamento bastante definida. Tá? Então, é super importante quando você está falando em áreas de cisalhamento, você enxergar qual que seria a área que estaria tendendo a ser descolada uma da outra. Tá bom? Então, se vocês olharem aí nesse cubinho que está representado na tela de vocês, né, a área que está resistindo ao cisalhamento seria essa área A0, né, o correspondente dela na parte de baixo desse cubinho. Então, essa área ali que está colada com outra área, com outra parte do material, ou está colada numa superfície definida, numa situação de engaste, por exemplo, essa é a área que está resistindo à força de cisalhamento. Né? A força de cisalhamento aplicada ali, tangencialmente àquela superfície superior desse cubinho tenderia a levar aquele cubinho para longe, e ele não está indo porque ele está colado em alguma dessas superfícies. Então, essa área onde a gente tem essa cola, entre aspas, né, essa área que está resistindo a esse corte, é a área que está sendo cisalhada. Então, eu estou denotando ali a área de cisalhamento para a gente ficar bem claro, né, para a gente não pensar, para a gente começar a prestar atenção em quais são as áreas que estão resistindo aos esforços de cisalhamento. Tá? Mais uma vez, quando a gente fala em tensões, né, a gente vai preferir trabalhar em unidades de megapascal, e espero que vocês se lembrem, né, que o megapascal, que é Pascal elevado a 10 a sexta, né, vezes 10 a sexta, nada mais é do que Newton por milímetro quadrado. Então, sempre que a gente for fazer os cálculos de tensão, a gente vai tentar trabalhar com as forças em newtons, e todas as áreas de cisalhamento que a gente estará calculando, a gente vai determinar elas em milímetros quadrados, tá bom? Então, isso eram coisas similares ao que a gente já tinha visto anteriormente. Então, vamos dar um passo adiante. Né? Então, a gente vai começar a dar um passo adiante, como a gente fez também em tração e compressão, através de exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é de um bloco verde, que está representado como um pé de máquina. Você imagina que tem uma máquina na indústria, né, e o pezinho dela é um bloquinho de material que está fixo no chão. Ele pode estar parafusado, ele pode estar colado, ele tem diversas opções diferentes. Tá? Nesse caso aqui eu estou sugerindo para vocês que ele esteja colado a uma superfície. Tem um pezinho, um bloquinho de material, colado a uma superfície. Então, ao longo da utilização desse equipamento, surgem forças de cargas de 500, desculpa, o enunciado está falando 500 newtons e o desenho ele está mostrando 50 kilonewtons, tá? Então não está coerente entre essas duas coisas, tá? Então essas forças são paralelas às superfícies e elas estão aplicadas sobre uma chapa metálica azul que está ali na parte de cima do cubinho, tá? Então, conhecendo as dimensões da seção transversal, vou mostrar para vocês a seção transversal, né? Peguei aquele quadradinho, o quadradinho verde que estava ali, e estou mostrando para vocês quais são as dimensões desse quadradinho verde. Tá? Tem então um lado de 40 milímetros e outro lado de 50 milímetros. Tá? Então, conhecendo essas dimensões da seção transversal, eu quero que vocês determinem a tensão média de cisalhamento atuando sobre o bloco verde. Então, em termos de resolução, basicamente o que a gente tem é a aplicação direta daquela fórmula da relação que a gente tinha visto anteriormente para a tensão. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso medir qual é essa área da seção resistente ao cisalhamento. Tá? Então, a área da seção resistente ao cisalhamento, basta a gente pensar qual que seria a área que está colada ao chão. A área que está colada ao chão é essa área que está cortando esse cubinho transversalmente, né? Então é uma área que vale B vezes L. Né? Você tem uma área de um retângulo, lado vezes lado, então base vezes altura desse triângulo, 50 vezes 40, a gente tem 2.000 milímetros quadrados, tá? E assim a gente consegue calcular facilmente a tensão de cisalhamento média atuante, né, pegando os 50 kN que estão ali no desenho, não os 500 N que estão escritos ali no enunciado. Tá? A gente está fazendo as contas com as informações do desenho. Então eu pego 50 kN, são 50 mil newtons, ponho as minhas forças em newtons, calculo a área de cisalhamento que já está em milímetros quadrados, né, multipliquei milímetro por milímetro, saiu um milímetro quadrado. Então 50 mil dividido por 2.000 me dá 25 megapascal de tensão de cisalhamento média atuante nesse bloco. Tá? A gente pode fazer um outro exemplo, talvez para a gente pensar em outros formatos de área. Né? Então, muito do que a gente está falando nessa primeira aula, nessa primeira breve aula de introdução ao módulo de deformação por cisalhamento, é a gente pensar em como que a gente define essas tensões. E definir as tensões tem muito em definir quais são, tem muita relação com definir qual é o formato da área que está sofrendo aquela solicitação de cisalhamento. Tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é um problema que foi tirado do livro do professor Gear, Mecânica dos Materiais, que é um livro que a gente vai utilizar bastante para trazer vários exemplos de agora. A gente já utilizou ele, inclusive, na parte de tração e compressão, mas ao longo do restante do curso a gente vai falar bastante sobre esse livro. Tá? E o que está sendo representado abaixo é um dispositivo para realizar furos em chapas. Então, tem um punção, né? Tem uma chapa que entra, eu tenho um martelinho, alguma coisa, um pistão que aperta esse punção para baixo, e na medida que esse punção é apertado para baixo, ele corta um disquinho, né? Algo circular, um formato circular daquela chapa. Você faz um furo na chapa. Tá? Então, a gente está aplicando uma carga P de 110 kN e está sendo pedido para você calcular a tensão média na chapa, tensão de cisalhamento média na chapa,
e a tensão de compressão no punção por uma carga P de 110 kN. Tá? Então esse é um problema interessante, né, porque ele nos dá a direta dimensão de que na utilização de um equipamento a gente tem, como a gente já tinha falado várias vezes, um fluxo de cargas. Né? Então existe uma pressão no pistão que está gerando uma carga de compressão nesse punção, né? O punção está sendo comprimido, ele está sendo carregado nesse sentido. E à medida que essa carga de compressão está sendo aplicada e transferida através da chapa, né, essa transferência do punção para a chapa vai acabar gerando uma tensão de cisalhamento numa área bem definida, que é o que a gente vai se preocupar em resolver nesse primeiro problema. Tá? Então, o que a gente está procurando nessa primeira parte do problema é definir qual seria essa área de seção resistente ao cisalhamento na chapa. E espero que vocês consigam imaginar que ela tem mais ou menos esse formato. Né? Então você pega ali na figurinha B, está mais ou menos aqui, tá? Então vocês percebem que a parte da chapa que está sendo cisalhada, que está sendo cortado na chapa efetivamente, né? Você tem um disco de material que está sendo removido por conta do punção. Então a parte que colava esse disco com o restante da chapa é a parte que está sendo cisalhada efetivamente. Né? Se você pegasse e focasse, pegasse um zoom super potente numa porçãozinha de material que estivesse exatamente naquela região, daquele anel de material que colava antigamente aquele disco com o restante da chapa, você enxergaria diversos cubinhos ou elementozinhos sendo deformados daquele jeito que a gente tinha visto em cisalhamento. Né? Um quadradinho com força aplicada ele tenderia a se deformar com os ângulos internos sendo alterados. Tá? Então como é que a gente calcula quanto é que vale a área desse anel ali, dessa tira que está ali? Então, a gente tem um diâmetro de 20 milímetros, né, que é dado do problema, o diâmetro do punção, e a gente tem uma espessura da chapa de 8 milímetros. Tá? Então a área de cisalhamento que está resistindo ao cisalhamento da chapa, basicamente é o perímetro dessa parte. Né? Então a gente tem o perímetro do punção em si, ele está ali sendo dado por π vezes o diâmetro, vezes a espessura da chapa. Né? Então o que a gente fez? A gente abriu esse quadradinho, então a gente tem tipo um retângulo, cujo primeiro dos lados, o lado mais comprido deles é o perímetro do punção, e o outro dos lados, que é um pouquinho menor, que é a espessura da chapa. Tá? Então, basicamente, perímetro, π vezes o diâmetro, né? 2πr é o π vezes o diâmetro, vezes a espessura da chapa, π vezes o diâmetro vezes a espessura da chapa. Você faz essa conta e você descobre, então, que você tem 502,7 milímetros quadrados de área resistente ao cisalhamento na chapa. Tá? Então, com isso, tensão de cisalhamento média na chapa, basicamente, é você pegar a força que está sendo aplicada, que é 110 kN, então 110 mil newtons dividido pelos 502 milímetros quadrados, e você chega à conclusão que a tensão de cisalhamento média aplicada na chapa é de 218,82 megapascal. Tá? O problema ainda pergunta para a gente calcular qual que é a tensão de compressão no punção. Então, a tensão de compressão no punção basta você pensar de novo, né, qual que seria a área que resiste à compressão do punção, basicamente é a área daquele círculo, a área menor ali da parte menor. Tá? Então, como é que a gente calcula isso? Basicamente, é a força que está sendo aplicada, né, a carga que está fluindo. Espero que vocês tenham facilidade de enxergar isso, que a carga que está sendo aplicada pelo punção é a mesma que age sobre aquela área de cisalhamento, né, por conta daquela questão de fluxo de cargas. Tá? Então, por isso que a gente utilizou o mesmo P para resolver tanto a parte de cisalhamento média na chapa quanto a parte de compressão média no punção. Então, a gente tem esses 110 mil newtons, né, 110 kilonewtons, dividido pela área que está sendo comprimida. E a área que está sendo comprimida é simplesmente a área da seção transversal circular do punção, que é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Tá bom? Então, se você substituir ali os 20 milímetros nessa fórmula, você vai achar então que a tensão de compressão média no punção é de 350,14 megapascals. Tá bom? Então, acho que é um problema interessante a gente ver como, ao longo desse fluxo de cargas na utilização de um equipamento, vocês atingem níveis diferentes de tensão em diferentes partes do material e formas diferentes de solicitação também. Tá? Então, pela aula de hoje foi só. Essa foi uma aula de introdução às medidas de tensão para o lado de solicitação e de cisalhamento. E em breve a gente volta com outros conhecimentos associados ao modo de solicitação por cisalhamento. Na aula que vem a gente vai explorar a construção dos diagramas de esforços cortantes, que é o correspondente ao diagrama de esforços normais para o caso de cisalhamento. Então deixem suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo ou no grupo do módulo da disciplina. E em breve a gente volta com mais uma aula. Até logo!